Eu sou a escritora Cristina Lazzaretti. Estou aqui para um bate-papo dentro do projeto Festival Caminhos da Literatura, apoiado pela Lei Aldir Blanc. Vem comigo! Bom, como escritora, eu tenho vários textos, várias histórias publicadas em coletâneas, tenho poesias, né? Mas eu tive o privilégio de ter esses 4 livros editados de forma individual, sem ser coletânea, que na verdade formam uma coleção dentro de um projeto. E esses livros são histórias muito interessantes. Muitas pessoas me perguntam qual é a minha inspiração. A inspiração é você colocar a sua ideia, é você se colocar através das letras a sua memória, as suas lembranças, as suas vivências, até expectativas através do livro. Perpetuar, eu digo, né? E assim, todos que gostam de uma boa leitura vão entender. Eu sempre acreditei que as histórias, elas têm que nos estimular em alguma coisa, nos instigar a viver. Então, quando você lê um livro, você é instigado a vivê-lo, né, através daquela leitura. Bom, cada livro meu é uma particularidade, tem seu próprio incentivo, a sua própria criatividade, a sua própria inspiração. Esse aqui foi o meu primeiro livro. Na verdade, Tininha e a Fada Lily já existia muito antes do próprio livro. Quando ele se eternizou aqui nesse papel, na verdade já existia. Eu contei essa história porque eu trabalho num projeto chamado Casa do Conto há 16 anos. E nesse projeto eu queria muito me aproximar das crianças e ser um personagem, não um personagem que fosse pesado, te trouxesse algum misticismo, alguma coisa assim, fora de tudo aquilo que eu acredito. Eu queria um personagem neutro, um personagem tranquilo, que passasse essa ideia de cumplicidade. E eu me tornei Tininha dentro desse projeto, né? As crianças me chamavam de Tininha. E assim foi, e assim é, nesses 16 anos. E a Tininha, ela começou a criar histórias, viver histórias dentro do projeto Casa do Conto. E dentro desse projeto nasceu a Fada Lily, porque eu queria que as crianças também se apropriassem dos conceitos e valores, né, que eu acredito como educadora, como arte educadora. E eu queria muito que eles experimentassem coisas novas, surpreendentes, vivessem esse imaginário, mas que também fossem desafiados, porque eu acho que as histórias têm esse potencial de nos desafiar para pensar melhor sobre as coisas, para reflexão do dia a dia, de planos futuros. Eu acho que é um caminho maravilhoso. E aí, através da Tininha, eu criei a Fada Lily. A Fada Lily era para as crianças um personagem que resgatava as histórias. Então, tem até uma alegria muito grande que esse meu livro, ele ganhou o selo do MEC, né? Então, para mim é um grande prêmio ele ser editado várias vezes pela editora Adonis. E assim, eu acho que ele fala, para sintetizar para vocês essa conversa, ele fala sobre a importância de ler um livro. Porque se você não ler um livro, o que está dentro dele, todo o conteúdo, todo o personagem, morre aqui dentro. Então, Tininha e Fada Lily resgata isso. Ele traz essa importância de abrirmos o livro para ler as histórias. A Fada Lily, ela não tem poderes sobrenaturais, ela não faz isso ou aquilo, mas ela precisa do outro. Também é um valor muito grande. Minhas histórias são todas cercadas e, assim, pautadas em valores. Como educadora, né? Eu gosto de valores, eu gosto de aproveitar as histórias para falar, para que essas crianças entendam que é preciso pensar e pensar bem sobre as coisas. Então, Tininha e Fada Lily, meu primeiro livro, veio resgatar isso, a importância de se colocar no lugar do outro e abrir os livros para ler, porque se eu leio, ouço ou conto, as histórias nunca deixam de existir. Por falar em inspiração, tenho aqui essa história
O Bicho do Livro. Ela é uma história muito curiosa, muito interessante pelos resultados que ela oferece. Ela mexe com a criança em relação ao livro. Quando eu contei essa história, como eu disse, as minhas histórias, elas nascem primeiro de uma contação. Eu as crio, conto e depois eu vejo que vale a pena e elas vão para o livro. Assim foram com essas 4 e algumas outras dentro das coletâneas, como eu disse. O Bicho do Livro eu criei porque eu via assim, um certo descomprometimento da criança com os livros. E eu queria que eles gostassem, que eles tivessem isso como um tesouro, como realmente é a importância do livro, né, desse material maravilhoso. E o Bicho do Livro, para que vocês entendam, ele nasceu no meio dos livros, lá na casa do meu avô Otávio. Só que ele não é traça, ele não é qualquer bicho que você queira comparar, esquece. Ele é um bicho único. O Bicho do Livro, ele é alguém que nasceu para resgatar essa importância. Por quê? Ele comia os livros por não ter nada. Ele nasceu no meio dos livros e não havia alimento algum. Ele começou com uma lambidinha, 2 lambidinhas e foi se acostumando. E eu gosto muito de valores e eu falo que esse livro, ele faz a gente pensar como as coisas na vida da gente ficam em nós vamos nos acostumando com elas e passamos a incorporá-las, mesmo sem gostar. O Bicho do Livro, ele no começo ele não gostava. Ele lambeu, comeu uma página ou outra, mas não gostou. Mas não havia algo melhor e ele foi se acostumando e passou a se deliciar com aquilo. Aí ele comia as histórias e, apesar de comê-las, ele não era um inculto. Ele não sabia ler nem escrever. Ele via figuras, sim, mas quando ele comia, ele não percebia, mas essas histórias eram incorporadas nele e às vezes ele se via rindo, às vezes ele se via romântico, às vezes ele se via com mistérios a revelar, a descobrir. Eram os conteúdos dos livros que ele lia. E o curioso dessa história é que ele era um vilão, porque ele devorava os livros, mas ele é apaixonante, porque um dia ele descobre nessa trajetória que o seu alimento está acabando, né? E aí ele sai, apesar dele viajar através do mundo, através da leitura, viajar o mundo através da leitura das imagens, porque ler imagens também é um tipo de leitura. Então ele conhecia tudo através das imagens. Mas ele nunca havia sentido o cheiro das coisas, o sabor. Ele via as paisagens, mas ele não sabia o que era brisa. E aí um dia ele precisou sair atrás de mais alimento. E quando ele espia por baixo da porta para sair, se aventurar nesse mundo, ele percebe que lá fora havia isso tudo. E ele fica maravilhado. E ele começa uma grande descoberta de todas as coisas, até que ele sai e ele escuta uma andorinha contando uma história para os seus filhotes. E ele diz: que coisa linda, dona Andorinha. De onde a senhora tirou essa história linda? E ela diz: dos livros. E ele: ai, adoro o livro, como todos. E na verdade ele se revela o grande vilão. E a andorinha fala: para, você devora livros? Então você está acabando com os livros. E ele diz: não, espere, a senhora disse que tirou uma história linda dessa de um livro. E aí ele percebe o crime que cometeu. E é muito lindo que aí ele pede para que ela ensine ele a ler e escrever. Porque as histórias, se ele as comeu, elas estão nele. Então ele pede: me ensine a ler e escrever, assim eu posso devolver as histórias. E ele faz isso. Ele reescreve e devolve as histórias. Então é muito bonitinho porque as crianças, elas ficavam comprometidas com o livro, né? E assim, apaixonadas pelo bicho do livro. E faziam com ele um compromisso de cuidar, ser guardião dos livros. Então essa história me trouxe resultados maravilhosos. O bicho do livro. Já. Quem quiser realizar tudo aquilo que sonhou, basta olhar pro céu, a estrela que
me desculpe, mas dentro desse bate-papo gostoso, eu tinha que colocar para vocês a mágica, essa coisa gostosa das histórias. Foi através dessa inspiração que eu criei a Cabeça de Flor. Na verdade, o livro Cabeça de Flor, ele é muito minha história. Quando eu comecei a contar essa história, me surgiu, na verdade, de madrugada, acreditem vocês ou não. Eu estava passando por uma situação, uma época difícil da minha vida, fazendo quimioterapia para a cura de um câncer de mama, e essa história me surgiu de madrugada. E eu sabia cada detalhe. A Cabeça de Flor, na verdade, é a própria Tininha, é a própria Cris. Porque quando eu passei por tudo isso e perdi meus cabelos, né, com a quimioterapia, eu nunca me vi careca, mas eu me via com a cabeça cheia de ideias, porque as ideias, nem um câncer, a vida, nem um câncer, os sonhos, nem um câncer pode matar. E era isso, e eu fico até emocionada, me perdoe, porque nessa história que eu acredito que Deus me deu, né, eu pude falar dessa verdade, poder eternizar, porque às vezes tem crianças, adultos que passam por isso. E essa história traz isso. Ela resume a história de uma fada que não tinha poderes, aliás, ela buscava pelo poder. Ela queria também realizar coisas, afinal as fadas existem para realizar coisas. E ela não tinha poder algum. Aí ela vai para sua avó, que era a rainha das fadas, e a sua avó diz, olha, eu tenho poder e eu sei onde está o seu poder, mas só você pode encontrar. Mas uma dica, quero deixar que o seu poder, menina, ele está mais perto do que você possa imaginar. E ele tem um barulho pessoal, incomum, só dele, do jeito de cada um. E ela dava dicas. E assim, a Cabeça de Flor sai à procura do seu poder. Ela procura em livros, ela procura com quem tem muito poder. Só que quem tem muito poder diz, eu posso até lhe dar, mas quando eu lhe der o meu poder, nunca será o seu. Você tem que encontrar o seu. É isso, olha que... Então, como eu gosto de valores, essa história ela resgata muitos valores. Ela diz sobre essa importância de continuar a busca, que independe de pessoas, independe de situações, de circunstâncias, mas você tem que acreditar. E a Cabeça de Flor, ela foi até se esgotar, ela buscou o poder com outros, ela buscou em fontes que as pessoas diziam, ela foi muitas vezes iludida, vamos dizer assim, enganada, mas ela sempre em busca, não desistiu. Aí chega um momento que ela para, ela diz, realmente não aguento mais, eu não quero mais procurar o poder, cansei. E aí ela diz, cansei, e põe a mão aqui, e ela escuta, tum-tum, 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 tum-tum. E ela, gente, é um livro maravilhoso, porque ela vai resumindo as dicas, e ela descobre que o poder está dentro dela mesma. Eu até poderia te contar o final dessa história, mas eu preciso que você busque esse final, porque é muito lindo. Mas é uma história que também deixa vários recados. E ela fala isso, de perseverar, acreditar nos sonhos e descobrir que o poder não está em nada, mas está em você mesmo. É um livro que eu sou apaixonada por ele. Ele traduz minha própria história. Cabeça de Flor. Agora estou aqui com a melhor resposta. Esse livro, para mim também, a gente defender o livro da gente é algo muito interessante, né? Mas eu defendo porque ele tem um conteúdo tão maravilhoso, ele traz em si muitos valores, muitos valores. E assim, não como moral da história, mas ele te faz pensar sobre as coisas. A minha inspiração veio porque eu queria abordar com as crianças temáticas que não se pode falar, como eu posso dizer assim, a qualquer momento. Ou seja, eu queria falar de como se põe no lugar do outro, de não agredir, de não revidar, de
de fazer pelo outro e algumas coisas assim. Então, e principalmente eu queria falar da personalidade das crianças, que na verdade, de todos nós. Esse livro não é só para criança, inclusive eu acho que ele é muito ideal para adultos, né? E depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas falando do conteúdo do livro, quando eu comecei a contar essa história, eu a contei mais ou menos por um ano, e eu vi grandes resultados, né? Relatos de professoras depois me contando como as crianças aderiram a esse conteúdo. Então, ele traz em si, na verdade, uma disputa, porque no sítio haviam bichos que viviam sempre assim, eu sou melhor, eu sou maior, eu que sou isso, eu que sou aquilo. E o macaco, ele resolve fazer um concurso, dizer assim, poxa, a melhor virtude é ser inteligente, ser sábio. Então vamos decidir de uma vez por todas quem é sábio. E aí ele faz esse concurso, os bichos se candidatam e vão tentando provar se são sábios, inteligentes ou não. E aí é muito interessante que ele vai à procura de saber o que é ser inteligente, né? O que é ser sábio. E aí ele busca nesses bichos isso. E nessa busca, o interessante é que os bichos, eles têm isso para apresentar, eles têm a melhor resposta. E o final do livro traz uma conclusão maravilhosa, que eu acho que é válida, porque esse livro, como eu acredito que a própria literatura em si, ela não tem o direito de derramar, ou seja, assim, forçar você a viver aquilo, acreditar naquilo como única verdade. Ela é, na verdade, sugestão. Eu acho que a literatura em si, ela traz caminhos. Então, quando você trilha um caminho de um livro, você pode buscar nele as respostas, indagações ou reflexões que você precisa, né? Então, nada traz em si verdades únicas, mas traz sim conceitos e valores que você se constrói. Como a Cristina Lazzaretti se construiu através da literatura, eu quero trazer isso para os meus livros, né? Eu sei que a temática é infantil, mas o meu livro ele pode ser usado para várias faixas etárias. Aliás, qualquer livro, eu acredito, porque depende daquilo que você busca nele. Então, esse livro aqui, ele traz isso. Ele traz um pensamento, você tem uma melhor resposta? E ele fala muito sobre paz. Tem muita gente que acha que nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz maldades, assim, eu sou da paz. Mas talvez você nunca tenha entendido que só é da paz aquele que promove a paz. Então é isso que o livro fala. Existem muitas pessoas alienadas, muitas pessoas indiferentes, pessoas passivas demais que não se expõem, não se envolvem e se acham da paz. Isso não é promover paz. E esse livro fala disso. Você promover a paz, evitando guerra, aí sim é ter a melhor resposta. Também não posso te contar o final, porque eu queria muito que através desses caminhos, né, desse projeto maravilhoso, você possa ser motivado a ler esse livro e encontrar a melhor resposta. Gente, esse bate-papo tá uma delícia, né? Obrigado por essa oportunidade. Olha, queria deixar mais esse trechinho aqui do bicho do livro. Antes que esta história acabe, preciso contar para você que o bicho do livro aprendeu a ler e escrever e recuperou sua memória. Em sua memória, todas as histórias estavam. Pois ele as havia comido. Uma após a outra, foram sendo reescritas por ele e devolvida para as pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um que esteja disposto a aprender todos os dias. Olha que coisa linda! É isso que a gente precisa. A literatura faz isso. Ela nos permite a cada dia, todos os dias, aprender. E aquele que aprende, vive esse aprendizado. É algo maravilhoso. Eu quero deixar um trecho muito interessante
do livro A Melhor Resposta, que fala muito isso. O macaco chega a várias conclusões e uma delas, olha que interessante. Amigos, disse o macaco, eu vi que vocês são de paz, mas quando provocados ao extremo, não conseguem encontrar a melhor resposta, uma resposta inteligente. Eu estava errado. Não existe um único bicho inteligente, mas todos nós o somos quando encontramos uma boa resposta, sem agredir, revidar ou maltratar o outro. É preciso promover a paz e não só deixar de fazer guerra. Não é lindo isso? Vou ler mais um trecho de um outro livro. Como eu disse que as minhas histórias são pautadas em valores, porque é algo tão forte em mim, essa coisa do educador, né? E sem querer ser moralista, mas oferecendo. Eu me alegro muito quando eu trilho um caminho literário que me oferece reflexões, me oferece condições de repensar, de admitir, de voltar atrás. Eu acho isso maravilhoso, de mudar as atitudes, né? Então, esse livro da Cabeça de Flor tem uma parte linda que o leão, que é todo poderoso, tem muito poder, ele fala para a cabeça de flor: vá e procure você mesma pelo poder, pois só quem procura, acha. E o que tem de ser feito por você, ninguém poderá fazer. Que coisa linda! Por isso que os livros, eles não têm idade, eles têm sim caminhos a ser trilhados. E cada um anda no seu próprio passo, na velocidade que consegue, observando aquilo que pode nesse trilhar. Falei um pouquinho de cada livro, né? E falei das minhas inspirações. Para cada livro a gente tem uma inspiração, porque é aquele tema que acho que nasce dentro da gente e ele se transforma nessa inspiração para que seja traduzido em letras e se perpetue através da escrita, né? E se transforma no objeto maravilhoso que é o livro. Eu acredito muito no livro, porque o livro, quando eu digo, pode ser um e-book, pode ser a própria contação da história. Eu falo livro quando eu digo conteúdo, né? Quando eu digo essa coisa toda da história, ela está ali dentro, como se fosse um baú. Cada livro é um baúzinho contendo aquele conteúdo. Eu tenho divulgado minhas histórias através de alguns vídeos no YouTube, mas eu também tenho muita coisa dentro do site da Prefeitura de Americana, pelo vínculo da Casa do Conto, né? E agora estamos em período de pandemia, mas temos gravado algumas coisas para que chegue às crianças. O importante é que cheguem até as crianças, as histórias. Isso é fundamental, é não parar. E passar isso, que a importância do ler, do ouvir, do contar, porque isso é que faz a história continuar, é um processo. Uma coisa eu preciso dizer sobre o que eu não gosto dentro desse caminho, desse trilhar literário. Eu não gosto muito da parte econômica, vamos dizer, financeira, do comércio, né, em si, dos livros. Quando eles limitam o seu livro, isso me entristece demais, quando um livro é limitado por uma editora ou por alguma equipe de trabalho pedagógico, ou que seja literário, assim, quando eu já fui vítima disso. Quando se pega um livro, mesmo, principalmente esse, da Melhor Resposta, né? A Melhor Resposta, ele é válido para muitas idades. É como eu disse, quem não precisa ter a melhor resposta? E aí, eu já tive, assim, eu digo que eu fui vitimada por um grupo que nivelou meu livro até para o ensino fundamental da quarta série, até quarta série, quarto ano.
E aí eu disse, poxa, que triste, depende do objetivo que se tem. Porque um bom educador, um bom profissional de literatura, ele consegue buscar aqui raízes para crianças até do maternal há 80 anos. E eu acho isso perigoso. Então, eu gostaria até de deixar isso, né, esse meu manifesto dentro desse projeto maravilhoso, do projeto Festival dos Caminhos de Literatura e de todo o trajeto literário que se possa fazer, porque é importante a gente dar liberdade. Quando um escritor ele escreve, ele já tem em si a ideia que quer passar, mas quem lê, quem ouve, ele vai assimilar da maneira que entende, da maneira que lhe é conveniente. Então não precisa de um terceiro para falar, para induzir, sabe, aquela coisa de determinar que é para isso ou para aquilo. O livro está aqui. Os livros, eles estão aí para quem quiser ler, não é? Então deixa para cada um acatar isso, assimilar da melhor maneira, reter da melhor maneira. E é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem através do livro, porque, por exemplo, é isso que eu estava aqui comentando, né? Ele tem tantas histórias, ele tem... tem um personagem aqui maravilhoso que é a galinha. A galinha, ela quer participar de um concurso e ela diz assim, eu sou o bicho mais inteligente, pode provar. Eu não falo mal de ninguém, eu não saio dando bicada em ninguém, eu não machuco ninguém, não sou de revidar, vivo tranquilo no meu galinheiro, botando meus ovos de qualidade, aquela coisa e tal. E aí o macaco que está organizando o concurso, ele vai e ele provoca a galinha, ele a ofende, ele fala insinuações, calúnias, e ela lá, em sua integridade, sempre tendo uma melhor resposta a cada desaforo do macaco. Mas aí ele parte para o plano B. Ele partindo para o plano B, ele provoca a galinha pegando um dos seus filhotes. Ah, se tem uma coisa que galinha não suporta é que mexe com os seus filhotes. Aí ela vai e pega o pau do galinheiro e bate no macaco. Sair batendo nos outros é a melhor resposta? É só criança que faz isso? Por isso que eu digo, não existe uma idade determinada. Existe sim a liberdade de um livro alcançar quem ele puder. Eu fico até emocionada, sabe? E eu acho que essa é a verdade dos livros, né, gente? É ele trilhar esses caminhos permissíveis e adentrar paredes, portões, muralhas e alcançar pessoas, alcançar vidas. Eu sempre digo isso, um livro, ele tem um único objetivo, é te convidar, ele é como um portal, te esperando, te convidando para entrar. E lá dentro, cabe a você, querido leitor, buscar o que quer encontrar, vasculhar os caminhos, percorrer cada cantinho e encontrar dentro deles aquilo que o livro te oferece e aquilo que você pode dele levar. Isso é que importa. Não precisa de ninguém te induzindo a nada, mas é importante que você creia, busque isso. O livro, para mim, é algo formidável. Planos para o futuro. Planos para o futuro é que a literatura sobreviva, que os escritores continuem acreditando e escrevendo. Um dia eu ouvi uma coisa de um artista plástico muito interessante. Ele estava pintando um quadro e eu disse, que quadro interessante! O que te inspira? Você tem inspiração todos os dias? O que inspirou você a estar aí desenhando esse quadro? E ele disse, todos os dias eu tenho uma inspiração. Um dia eu estou inspirado a chorar. Um dia eu estou inspirado a sorrir, um dia eu estou inspirado a falar, outros dias a me calar. Mas todo dia estamos inspirados a algo. E é isso que eu trago para o quadro. E aí eu comecei a pensar, às vezes eu olho quadros e me dá
nostalgia, uma certa tristeza. Às vezes lemos um livro que nos dá uma perspectiva diferente do que a própria realidade pode mostrar. Mas é importante você entender que nós, quando escrevemos, temos as nossas inspirações. E você, quando lê, tem inspirações. E é por isso que o futuro só pode estar, da literatura, só pode estar firmado nisso. No meu direito de escrever, no seu direito de ler e entender da forma que puder. Ótima leitura e jamais deixe de trilhar os caminhos da literatura.